É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta manhã de segunda-feira. Hoje, dia 27 de julho, comemora-se o Dia dos Despachantes e também o Dia de Prevenção, Dia Nacional de Prevenção contra Acidentes de Trabalho. E aproveitando esse dia ou essa passagem contra prevenção contra os acidentados no trabalho, eu quero deixar aqui uma recomendação. Você que trabalha na indústria, no comércio, cuide mais da sua saúde. Previna-se contra qualquer tipo de acidente, porque a gente sabe que há muitas pessoas que perderam algum membro do seu corpo, perderam a visão, perderam a audição, porque não se cuidaram, não se preveniram contra esse tipo de acidente que todos que trabalham na indústria, no comércio, despachantes, sofrem ou podem ser vítimas. Então nós deixamos essa recomendação pela ocasião do Dia Nacional de Prevenção contra o Trabalho. Logo mais estaremos ouvindo a cantora Jaqueline, ela é daqui da terra de Campina Grande, e eu conheci a Jaqueline inclusive quando eu era criança. Ela visitava a nossa igreja, os seus pais levavam-na, e para a gente ter uma oportunidade de ouvi-la cantar, ela tinha que subir num tamborete, né? Tamanha era a sua necessidade de que todos pudessem ter uma visão daquela cantora mirim, era assim que a gente chamava. E a Jaqueline cresceu, né? Ficou adulta, e para surpresa minha, um dia fomos procurados por ela e o seu noivo para nós fazermos o aconselhamento pastoral, aconselhamento nupcial, e tivemos a honra de realizar a cerimônia de casamento. E a Jaqueline continua ainda louvando a Deus desde a sua mais tenra idade. Isso nos lembra o que nos diz lá em Provérbios: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando ele for adulto e crescido, não se afastará dele. E aí, portanto, Jaqueline está aí como uma prova disso, né? Nós citamos também um outro exemplo de Timóteo, que aprendeu com a sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. E quando aquele jovem ficou adulto, se tornou um grande parceiro do apóstolo São Paulo. Porque lá diz na sua carta que sabes as sagradas letras que aprendeste desde a tua infância. Como é importante a gente criar e educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então você vai ter a oportunidade de ouvir a cantora Jaqueline dentro de instantes. Também estaremos trazendo mais uma mensagem sobre o Salmo 23. Recentemente nós pregamos em nossa igreja: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. A gente não sabe o conteúdo dessas palavras, nada me faltará. Davi não estava dizendo que quem tem o Senhor, quem constitui o Senhor como seu pastor, não vai sentir falta de nada. Não, não é isso. Ele está dizendo muito mais do que isso. Ele está dizendo que Deus estará conosco, mesmo quando estiver faltando alguma coisa na nossa vida. E a presença de Deus será tremenda, tão profunda, tão real, tão grande, que nós não vamos nem dar fé, não vamos nem sentir a falta daquilo que esteja, porventura, faltando em nossas vidas. Porque a presença de Deus será tão grande que mesmo nas dificuldades, Ele preencherá aquilo que está faltando na nossa vida. Esse é o sentido do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tanto faz estar na saúde como na doença, na situação privilegiada de fartura como de escassez, de alegria quando sorrimos ou quando choramos. Ele estará conosco. Portanto, vamos estar falando logo mais. Mas antes, desejamos fazer uma oração. E nesta oração nós vamos incluir famílias que estão perdendo entes queridos,
ou que estão sendo infectadas por essa doença. Na nossa igreja mesmo, nós perdemos recentemente, na congregação de Bodocongó, há pouco tempo, o diácono Givanilson. Perdemos semana passada uma outra irmã na congregação da Liberdade, irmã Lourdinha. E talvez você conheça alguns parentes bem próximos, pessoas amigas que estão perdendo a sua vida por causa dessa doença. Então nós vamos orar por aqueles que estão enfermos, vamos orar por aqueles que estão desempregados, por aqueles que perderam entes queridos, vamos orar pelo Brasil, porque a gente sabe que a situação é difícil. Nós estamos atravessando uma nuvem negra, estamos atravessando um verdadeiro furacão, podemos assim dizer, tanto a nível na economia, na saúde, como também na área política. A gente sabe que os dias são maus, os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos. E aí nós vamos orar agora por toda a nação, para que o povo brasileiro saiba como devemos atravessar essa turbulência, porque eu tenho sido sabedor também que há muitos que estão dando cabo da sua vida. Nós tivemos recentemente, semana passada, um professor da universidade em João Pessoa, né, e também um eminente advogado, ele se jogou de cima de um edifício, no momento de desespero. Essa não é a solução. Enquanto isso, muitos estão nas UTIs, procurando superar, vencer essa doença e sair daquela situação de morte. Aí outros com pleno vigor, em plena saúde, porque se encontram em estado depressivo, porque muitas vezes vem como fuga a solução atentar contra a sua própria vida. E aí, que coisa! A gente sabe que isso é obra maligna. Satanás veio para matar, roubar e destruir, né? Matar, tirar a vida, destruir, né? Roubar a paz de muita gente e destruir vidas, destruir famílias. Porque a gente sabe também que nesse período de confinamento, muitos casais estão se desentendendo, está havendo muito feminicídio, enfim. Satanás está pegando carona, né, no corona e destruindo, estragando muitas famílias, destruindo muitas vidas. No cenário artístico aqui na Paraíba, nós perdemos recentemente, semana retrasada, a Inaldete Amorim, perdemos também Pinto do Acordeon, né? São pessoas que eram cantores, interpretavam música nordestina, e essas pessoas estão indo embora por conta, algumas delas, dessa doença que está vitimando muitas vidas. Então vamos orar pelas famílias enlutadas, vamos orar também pelos que estão desempregados, né? Orar pelo Brasil e orar também por aqueles que estão enfermos. Curva a sua fronte e juntos oremos ao Senhor. Pai, nós queremos nesta oportunidade te apresentar todas as famílias que estão ligadas conosco, principalmente aqueles que estão convivendo na sua família com essa doença, que tu possas sará-los. Pedimos também por aqueles que estão enlutados, para que tu possas confortá-los. Pedimos-te por aqueles que estão desempregados, para que o Senhor possa abrir portas e o Senhor possa suprir as suas necessidades, conforme nos diz o salmista: o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Abençoe a nossa nação, abençoe as autoridades constituídas, o presidente, ministros, governadores, para que nós possamos superar essa fase crítica economicamente, possamos também atravessar essa turbulência na área da saúde e todos, ó Pai, podermos realmente dizer: o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco, o Senhor continuará conosco, o Senhor é o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos há de faltar. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a cantora Jaqueline, louvando a Deus neste início do nosso programa. Antes eu vou falar, tu cantava sobre. Se você sabe, ouve, diga. Tu me sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tu tem sido, diga. Tu me sido tão, tão bom pra mim. Diga.
Traz luz para as sombras, escala montanhas pra mim. Você está entendendo o que é isso? Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. O que ele faz por você, meu irmão? Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, amor de Deus. O que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Meus irmãos, é muito gratificante estarmos aqui para a realização de mais um culto presencial. E eu quero aqui encorajar o que eu fiz hoje pela manhã, você que está em casa. Você que está em casa e que tem condições de subir à casa do Senhor, venha participar do culto presencial. As portas estão abertas. Todos os cuidados que você que está em casa precisa para cuidar-se, para evitar qualquer motivo que você diga, ou desculpa que você diga, eu não vou porque estou com medo de contrair, de ser infectado por essa doença. A nossa igreja está trabalhando dioturnamente para dar segurança a todos que estão aqui, e você poderia estar aqui hoje à noite. Então quero encorajá-los, o que eu falei hoje pela manhã, que uma coisa é você estar assistindo em casa, aí no seu televisor, no seu WhatsApp, e outra coisa é você estar aqui sentindo o calor, a presença. Isso é gostoso, isso é agradável, como diz o Salmo 133. Então quero encorajá-los para que você, no próximo domingo, não fique em casa. Se você não é de risco, se você não tem algum problema congênero à saúde, venha participar deste culto. Está sendo uma bênção. Portanto, essa é a minha palavra inicial. Você vai ter asepsia das mãos, até no solado do sapato você também vai ter que limpar lá no tapete. Tudo, enfim, antes e após os cultos, os nossos diáconos fazem a higienização onde você sentou. Tudo está sendo feito para que ninguém se sinta, talvez, quem sabe, desculpado ou venha se desculpado, que não fui porque estou com medo aí dessa doença. Todos que estão aqui presentes devem estar lembrados, os que estão em casa, que nós estamos trazendo uma meditação no Salmo 23. Aí você pode até dizer, pastor, só tem o Salmo 23 para o senhor pregar e eu não sei quando eu vou parar. Não. Eu quero até dizer para os irmãos que eu tenho meditado em outras partes das Escrituras para trazer mensagem, mas durante essa quarentena, Deus me deu muitíssimas lições e ainda está me dando hoje no presente sobre o Salmo 23. E eu não sei quando eu vou parar. Para cada palavra, para cada frase, para cada colocação que Davi faz no Salmo 23, Deus está falando ao meu coração. Para os irmãos terem uma ideia, geralmente 2 horas da manhã, o sono vai embora. Então eu fico no meu leito, ainda reclinado a cabeça sobre o travesseiro, meditando nesse salmo. 1 hora mais ou menos, 3 horas da manhã que o sono vem novamente. Deus está fazendo isso comigo hoje, agora, todos os dias. Então eu não sei quanto tempo eu vou passar pregando sobre o Salmo 23. E hoje nós vamos trazer um tema muito interessante que está no versículo 2. Mas antes eu quero fazer aqui uma ligeira consideração para que vocês saibam o que nós falamos no último culto do domingo passado. Eu não vou pregar, eu vou apenas lembrar que nós focamos a história de Jó, como homem que realmente foi marcado pelo sofrimento. E diz lá no capítulo 29, versículo 2, que foi em poucos meses que ele disse assim: quem me dera ser como fui nos meses passados. Quer dizer, fazia poucos meses que Jó, que era um homem riquíssimo, tinha perdido tudo. É como muita gente agora, durante esse momento de quarentena, perdeu muita coisa. Perdeu emprego,
perdeu saúde e alguns até perderam a vida. Em poucos meses, gente. Em poucos meses. Jó perdeu tudo. Mas Jó continuou firme, imbatível. Bruno, imbatível. Ele não negou. A mulher dele chegou a dizer: oh, mas amaldiçoa esse teu Deus e morre. Não vale a pena você continuar crendo ou confessando esse Deus. Mulher, tu falas como uma louca. Por acaso nós iríamos só receber benesses de Deus? Não receberíamos também o mal? Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Só estou lembrando isso para mostrar que quando Davi disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, esse nada me faltará não é uma palavra triunfalista. Tanto faz na alegria como na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na doença, na bonança, na fartura, não interessa, nada vai me faltar. Porque ainda que esteja faltando alguma coisa, Deus vai preencher essa coisa que esteja faltando, de modo que eu não vou nem sentir a falta. Por isso que nós pregamos domingo. Hoje nós vamos falar sobre o Senhor meu pastor, Salmo 23, versículos 1 e 2. E vocês vão repetir comigo, tanto os que estão aqui como os que estão em casa. Repitam comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. A gente vai ficar hoje com o tema pastos verdejantes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Irmã Nalu, Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Quem pode dizer amém? O tema de hoje está baseado somente nessa expressão, pastos verdejantes. Gramaticalmente falando, por mais simples que você seja uma pessoa sem uma certa cultura ou informação gramatical, o pronome aqui, referindo-se, ele me faz repousar em pastos verdejantes, está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele quem? O Senhor é quem me faz repousar em pastos verdejantes. E tem mais uma coisa, essa terceira pessoa do singular, ele, está falando de pronome masculino. Isso aqui derruba a ideia da nova era que afirma, que ensina que Deus é feminino. Ensinam por aí. Então Davi disse: ele, masculino, ele me faz repousar em pastos verdejantes. E aí, meus irmãos, nós precisamos de ficar com essa expressão, ele é quem me faz repousar em pastos verdejantes. O que Davi quis dizer com isso? Davi simplesmente quis transmitir que ele, como pastor que fora durante muitos anos, ele sabia cuidar das ovelhas. Ele sabia levar as ovelhas para os pastos verdejantes, as águas tranquilas, que eu vou falar na próxima pregação, mas principalmente pastos verdejantes. Essa experiência Davi tinha vivenciado. Lá no Salmo 78, verso 70 e versículos 70 a 72, ele diz: o Senhor declarou, também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, ou de Israel, seu povo e de sua terra, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração e os dirigiu com mãos precavidas. Ou seja, Davi estava familiarizado em cuidar de ovelhas. Ele sabia o que era que poderia oferecer de melhor, do melhor alimento, do melhor pasto. Pastos verdejantes. Davi sabia o que era pastos verdejantes. Ele certamente muitas e incontáveis vezes levou as suas ovelhas para pastar e viu que o pasto não estava muito bom, então levou para um outro bem melhor. Então Davi era um homem familiarizado com o pasto de ovelhas. E aí ele traduz isso, ele leva isso, ele pensa que Deus, quando é afirmado por ele, o Senhor é o meu pastor, do cuidado como Davi tinha para com as ovelhas em oferecer o melhor pasto, Deus certamente tinha, não, ele tem o melhor pasto para suas ovelhas, irmã Aurizete, o melhor. E aí, meus irmãos,
Pastos verdejantes nos fala de alimento. Pastos verdejantes fala de nutrientes, vitaminas, que precisam ser recebidas para que tanto o animal como o próprio ser humano possa sobreviver. Agora vejam bem, desde o primeiro livro de Gênesis até o último livro do Apocalipse, que eu falei para vocês que nós vemos nesses 66 livros, 39 do Velho Testamento, 27 do Novo Testamento, você vai ver Deus agindo, Deus atuando, irmã Socorro, como pastor, dando o melhor do alimento para as suas ovelhas. Lá no Éden, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, nos diz as Escrituras que Deus colocou o homem no jardim do Éden e fez com que o homem fosse um administrador e pudesse comer de todo o alimento que estava lá no Éden. Porém, ele fez uma recomendação, uma advertência, uma exortação. Ele deu uma ordem: não coma, não se alimente da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Havia uma ordem. Doutor e pastor de saudosa memória, Dr. Billy Graham, um eminente pastor, um eminente evangelista que é falecido, ele dizia: até quantas vezes Deus precisa de falar uma mesma vez, uma coisa? Até quantas vezes Deus precisa falar uma mesma coisa? É isso. 2 vezes? Não. 3 vezes? Também não. 4 vezes? 10 vezes? Não. Uma única vez, para que seja obedecido. Foi isso que Deus disse aos nossos pais: não coma deste fruto, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. E a serpente, Satanás, a antiga serpente que você vai ver lá no livro do Apocalipse, a antiga serpente, conseguiu ludibriar, enganar os nossos pais. E eles então comeram a isca, comeram a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e até hoje nós estamos sofrendo. Essa doença que está aí é fruto da nossa desobediência, da humanidade, está vivendo cada dia distante de Deus. E aí, meus irmãos, esse primeiro casal foi enganado pela serpente, e essa serpente ainda hoje, continua enganando a humanidade, continua levando as pessoas a se alimentarem de um alimento que vocês vão ver logo mais, que jamais vai ser comparado a pastos verdejantes, jamais, porque vai destruir a fé, é nociva a fé, é nociva a sua vida espiritual, é nociva ao próprio Deus que estabeleceu e deixou a sua palavra como bússola, como nós poderíamos citar, como manual, ou como alguém já disse, a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser comparada a um manual, a uma bula, ou a uma bússola. Mas a antiga serpente continua enganando a humanidade, e levou os nossos pais à morte espiritual, por haverem desobedecidos a Deus. O povo de Israel no deserto, irmãos, no deserto só tem ideia do que é o deserto quem esteve lá. Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, me deu o privilégio de fazer 12 viagens à Terra Santa, e eu passei em todas elas no deserto. Eu sei o que é o deserto, estou falando de coisa que eu vi, senti. Deserto não tem uma grama, não tem um capinzinho, é só terra, rochedo, pedra e nada mais. E Deus durante 40 anos, irmãos, levou o povo para estar peregrinando no deserto, e Deus mandou para o povo lá no deserto, lugar inóspito, um lugar que não tinha nada para que eles disseram: aqui tem um supermercado, aqui tem alguma coisa para a gente comprar, para a gente consumir. Não havia nada. Deserto fala de algo que não tem vida. Mas lá no deserto, o Senhor trouxe pastos verdejantes para o povo.
Como assim, pastor? Se lá é deserto, Bruno. Como assim, pastor? Me explica, Bosco, meu xará. Irmãos, ele mandou maná para alimentar o povo. O povo teve sede, Deus mandou que Moisés ferisse a rocha, e aquela rocha simbolizava Jesus, e da rocha jorrou água. Acredito que você, telespectador, há de convir que nós temos que fazer esta abrupta interrupção devido ao nosso tempo. Tem a duração apenas de 30 minutos. Mas eu creio que você amanhã certamente estará conosco para ouvir a continuidade desta mensagem baseada no Salmo 23. Eu só tenho que agradecer a você, internauta, a você também, telespectador da TV Master, TV a cabo, canal 20. E quero também, nesses instantes finais do nosso programa, pedir que vocês continuem orando pelo programa Opção para a Vida. Não deixem de nos incluir nas vossas orações. Bem como, se você sentir no seu coração o desejo de cooperar, de colaborar, de contribuir para que este programa permaneça no ar, eu quero dar agora o número da conta que aparece abaixo aí no seu vídeo. Agência Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente 7551/5. E aí você estará nos ajudando a manter esta chama acesa, essa chama do Evangelho que tem sido o alimento para o nosso coração. Assim como precisamos do alimento material, assim como nós precisamos do pão nosso de cada dia, nós precisamos também de alimentar a nossa alma com palavras como esta que recebemos nesta manhã. Agradeço a todos que estiveram conosco, que todos fiquem com Deus. Um fortíssimo abraço virtual e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.